isso aí, a gente vai falar sobre alimentação e uma dieta que está fazendo muito sucesso, apesar de ser já uma dieta antiga, né? E a gente vai tirar várias dúvidas aqui com a Clara do Vale. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Paulinho. Ótimo estar aqui com vocês. Muito bom, é sempre bom recebê-la aqui no nosso programa. E a gente vai falar sobre a dieta chamada low carb, né? Que é uma dieta que já está fazendo maior sucesso. E aí, conta pra gente, de fato, o que é essa dieta? Bacana. Primeiramente, boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Lu. Boa tarde, você que está em casa louco para saber um pouco mais sobre essa dieta tão falada ultimamente, que é a low carb, né? Paulinho, assim, de maneira geral, low carb significa baixo carboidrato, do inglês. Então, tecnicamente falando, o objetivo dela, tão somente de início, é fazer com que a sua insulina seja modulada. Por quê, Paulinha? Porque a insulina, ela é um hormônio lipogênico, ou seja, é um hormônio que promove a síntese, a estruturação da gordura no corpo. Então, quando você foca na modulação da insulina como prevenção e queima do próprio tecido adiposo e prevenção do ganho de peso, você consegue resultados muito positivos. Como o Paulinho bem falou, não é uma dieta nova, não é uma dieta da moda como muita gente costuma pensar, né? Porque cada semana sai uma dieta nova. É verdade. Eu já vi Tem dieta várias, até do ai né? meu Deus, eu vi. Eu tenho a dieta da lua, a dieta da sopa. Do ar, da mas melancia. Realmente pode ser perigoso, né, fazer uma dieta assim. Total. E assim, Paulinho, essas dietas, gente, que vocês veem por aí nos blogs da vida, né, muitas vezes, elas são dietas que não têm fundamento nem embasamento científico, Paulinho. E o grande problema delas é isso. Ao contrário da low carb, low carb é realmente... ao contrário da low carb, que é uma dieta que aplica-se em níveis terapêuticos de tratamento de obesidade desde o século XIX, então não é algo realmente novo. E pensando um pouco mais antes de toda essa história, tem os nossos ancestrais, que não comiam excesso de carboidrato como a gente faz hoje. Eu acho que eu nunca encontrei ninguém que dissesse a mim que tem facilidade em deixar de comer pão. Sim. A vida das pessoas gira em torno do pão. Do pão, né? E os nossos ancestrais não faziam. Eu não consigo me livrar. Olha aí. Minha mãe também, eu falo para a mãe, você está comendo muito pão. Ou então todo mundo, acho que da cultura praticamente, né? É cultural, Paulinho. E assim as pessoas têm um apego, gente, é um apego emocional. E não é só com o pão, é o cuscuz, é a bolachinha com cafezinho no final já da tô tarde. Com fome, você falando aí. Isso, tá vendo? Mas então assim, falando já sobre o pão, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. O que a gente pode substituir pelo pão, né? O que a gente pode... Pronto, Paulinho, pensando um pouco no sentido de low carb, que é uma dieta de baixo carboidrato, então já vai ser ótimo. Né, que é uma dieta saudável, que estimula você a modular melhor sua insulina, não engordar e ao mesmo tempo conseguir queimar toda essa gordura corporal, a gente pensa que se é low carb, então eu não posso comer tanto carboidrato. Então, não sei se todo mundo conhece, mas na pirâmide alimentar brasileira, por muito tempo se colocou os carboidratos na base. Então, todo mundo tinha que comer muito arroz, muito pão, muita batata, muita macaxeira, muitos grãos e cereais, enfim. E aí, a dieta low carb, ela vem justamente mostrar pra gente que não é para ficar na base. Então, se a gente tem que comer poucos e bons carboidratos. E aí, como substituto, como você perguntou, a gente pode muito bem investir numa batata doce, numa macaxeira, num inhame, um cará, que são carboidratos sim, mas que têm um índice glicêmico baixo e que têm uma velocidade de absorção muito lenta, então não vai estimular picos de insulina. Então, né? Esse que é o segredo da dieta low carb. No caso, você vai comer realmente um alimento que tenha um baixo índice glicêmico, né? Ver se eu tô certo. E aí, no caso, esse processo vai ser um pouco mais lento e não vai acontecer a questão dos picos, né, altos de glicose no corpo. É isso? Perfeito, Paulinho. Aprendi só falta praticar. Pois é, e falando nesse sentido de modulação de insulina, a gente fala muito sobre carboidrato. É só baixo carboidrato. Low carb não é só baixo carboidrato, Paulinho. Sim. É sobretudo focar em vegetais frescos, e aí eu falo de verduras e legumes. As raízes entram nos carboidratos, mas a gente consome um pouco menos. Mas de uma forma muito especial, a gente prioriza boas gorduras. Por muito tempo, Quais são essas boas gorduras? Acreditou-se muito tempo que quando eu comia gordura, eu engordava. Né? E a gente sabe que metabolicamente as vias não funcionam dessa forma. Quando eu como muito carboidrato, eu engordo. Né? E um exemplo de boas gorduras que a gente pode citar aqui é o coco, é o azeite. E o coco é incrível, né, gente? Sempre falo muito bem do coco. E a óleo de coco é a fruta mesmo, que você pode comer raladinha, em pedaços. Eu posso citar o azeite, as nozes,
as castanha de caju mesmo. É uma oleaginosa incrível. A gente pode citar também as gorduras das próprias carnes, as gorduras de origem animal, manteiga. Inclusive, já falando sobre gordura e carne, eu gostaria de saber se é verdade que a gente pode consumir realmente o bacon à vontade, né? À vontade assim, na dieta. Sem culpa. Sem culpa. É então, verdade isso? Então, Paulinho, sim. Dentro da estratégia low carb, a gente tem muitas linhas. Uma das linhas permite que a gente consuma o bacon, que nada mais é do que a barriga do porquinho, tá? É rica em gorduras saturadas, mas, até hoje, estudos científicos de peso não fizeram associação de causa e efeito de que gordura saturada realmente faz mal, provoca doenças cardiovasculares, isso aí não foi comprovado. Então, o bacon ele é permitido desde que seja um bacon não processado pela indústria. E que não seja frito, né? Não... Você tem uma receita fácil aí de bacon pra gente comer? Então, você pode refogar rapidamente. Aquele gordo, né? Já quer saber o do bacon. Né? Como é que eu como o bacon? Normalmente eu sugiro muito, Paulinho, que as pessoas façam com ovos, como acompanhamento de alguma coisa. Porque bacon tem muita gordura, então se você está pensando em perder peso, você tem que comer gordura, mas tem que comer gordura de forma comedida, com parcimônia. Você também não vai descer a mão e pesar a mão demais nas gorduras, porque se você está projetando emagrecer, não é assim que funciona. Mas eu sugiro muito que as pessoas comam com ovos. Ovos e bacon em cubinhos. Não, frito mesmo. Frito na manteiga, então no pode azeite. Realmente utilizar... Pode. No caso, é melhor a gente utilizar o azeite, né, para fritar o ovo e o bacon também, ou a gente pode utilizar a manteiga realmente? Então, Paulinho, o grande segredo dessas duas gorduras que eu acabei de falar, manteiga e azeite, é que elas são bacanas para frituras que são rápidas. A gente não pode oxidar muito a manteiga e o azeite no fogo. Por quê? Porque aí eles se tornam... Não é que se tornam compostos muito maléficos, mas eles perdem alguns benefícios e quimicamente a estrutura muda, né? Então, se você submete uma manteiga ou um azeite a temperaturas altas por muito tempo, a gordura vai oxidar toda. E dentro do seu corpo, ela deixa de fazer o efeito benéfico que ela poderia. E então, você falou sobre a questão da gordura oxidar, né? Para o pessoal de casa entender, e até eu mesmo, o que significa isso? Oxidar, gente, nada mais é do que mudar a estrutura química natural de um alimento. Né? Quando a gente fala de o azeite oxidou no fogo, é porque ele tem uma estrutura, né, in natura, e quando eu coloquei no fogo, ele mudou essa estrutura. E essa estrutura em excesso, em pessoas que não têm uma dieta bacana, rica em vegetais que ajudam a eliminar toxinas, pode ser acumulado como toxina. Então, a gente tem que evitar isso aí. Então, realmente não é mito, né? Porque muita gente fala realmente, se colocar o azeite no fogo, ele realmente já não vai ser tão legal. Então, não é mito, é verdade. Realmente ele vai oxidar, que é como a gente aprendeu agora, que realmente vai mudar a estrutura do azeite ou da comida que a gente colocar no fogo. Muda a estrutura. É por isso que é muito importante fazer frituras muito rápidas. Rapidinho. Refoguei, salteei, tá ótimo. Entendi. Isso aí é suficiente para que essa oxidação não seja maléfica pra Mas gente. aí, para quem gosta de comida bem, né, bem quase queimada, eu gosto muito de coisas mais fritas. Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Eu sei. Veja bem, Paulinho, quando a gente frita muito um alimento por muito tempo, você vai perceber que ele fica muito dourado e às vezes fica até marrom. Sim. Tem pessoas que até deixam ficar preto. Eu não sei se vocês já comeram churrasco, que a carne fica pretíssima. Eu sou essa pessoa. Então, amigo, não seja essa pessoa. Não posso. Por quê, gente? Por quê? Não é só pela questão da oxidação, mas se existe componente marronzinho, escurinho na carne, no queijo que você assou, entenda que ali naquele meio tem uma substância chamada acroleína. Essa acroleína, ela pode ser tóxica para o seu corpo. E aí o grande lance é que tem gente que não come isso só uma vez na semana, come todo dia. Todo dia. E aí como é que o nosso corpo lida com toxina? Ele acumula. E acumula no tecido adiposo, que é o grande lance. Então tem gente que faz como tudo certinho e não consegue emagrecer. Você já tentou eliminar um pouco as toxinas da sua vida? Quando você elimina a toxina, o seu tecido adiposo fica disponível para ser queimado. Enquanto tiver toxina circulante... Não vai rolar. Não vai rolar. Vai ficar gordinho que nem eu.
Não, amigo. Mas realmente a gente deve ter cuidado, né, em relação a essas estruturas, porque é aí que está o grande segredo, né? Porque a gente realmente precisa estudar, ler direitinho o que a gente está comendo, porque essas dicas aí que o pessoal de casa, e eu também estou aproveitando, a gente já vai mudar realmente o nosso estilo de comer, né? Completamente, Paulinho. E a grande proposta de se falar tanto em low carb ultimamente é isso. É tentar mudar um pouco a cultura alimentar de forma que a gente deixe um pouco de comer só industrializado e passe a comer algo que a natureza nos dá. Gente, a natureza ela é perfeita e completa. Então, eu sempre costumo dizer, Paulinho, quer ser saudável, eu vou lhe dar a regra geral. O segredo eu vou lhe dizer agora. Diga, por favor. Digo agora. Desembale menos e descasque mais. Olha que legal. Quando você começar essa a fazer frase. isso, meu amigo. Desembale menos e descasque mais. Muito boa Não essa. é boa? É uma boa, é um lema de vida praticamente. É um lema. Porque realmente a gente já está acostumado na questão de realmente comprar as coisas prontas, porque o nosso dia a dia é muito corrido e a gente precisa realmente daquela coisa de comer rápido e tá tudo ok. E é aí que vem os grandes problemas, né, em relação à alimentação. É por causa dessa rapidez aí, dessa praticidade a qualquer custo, que hoje a gente nunca presenciou um momento na história da humanidade de tanta doença metabólica. Sim. Por causa da praticidade e da rapidez. E às vezes, para você preparar uma dieta que você pode consumir ao longo da semana, você tira um domingo, prepara tudo, Paulinho, guarda na geladeira lá, entende? Tira então, um dia da semana realmente, né, fim de semana, ou algum dia que você esteja mais de Isso. folga durante a semana para preparar esses alimentos. E não tem Perfeito. problema de congelar as comidas, né? Me fala um pouquinho mais sobre a questão da gente congelar a comida, se realmente é legal, se vai oxidar ou não, né? Se vai mudar alguma estrutura aí. Fala um pouquinho sobre a questão de congelar a comida. Pronto. No geral, Paulinho, comida congelada ela é bacana somente para pessoas que não têm como de jeito nenhum comer a comida fresca, tá? É nesse caso que a gente sugere que se congele. Por quê? A natureza ela é incrível, ela é fantástica. Existem nutrientes que em natura, como a gente fala, né? Que em temperatura ambiente eles estão no seu potencial máximo. Quando a gente congela, alguns desses nutrientes perdem um pouco da atividade, como por exemplo a vitamina C, que é um antioxidante incrível, e a gente precisa comer o alimento in natura para poder aproveitar. Né? Então, a gente recomenda que se congele em casos que você realmente não tem o que fazer. No entanto, como uma máxima, a gente recomenda que você separe um tempo para cuidar da sua saúde, como você separa um tempo para trabalhar, um tempo para estudar, um tempo para gerir sua vida financeira, porque com a alimentação é diferente. Né? Se a nossa vida aqui depende dela. É muito importante focar nisso. E voltando um pouquinho para a dieta, né? Existem alguns prós e contras esse regime? Para quem está ligando a TV agora, a gente está falando sobre a dieta low carb, né? Vamos recapitular um pouquinho o que é essa dieta e aí você já fala quais são os prós e contras dessa dieta. Sim, sim. Então, gente, de modo geral, caso alguma dúvida tenha restado ou se você quiser ser um pouco mais sintático, eu posso dizer para você que low carb é uma dieta de baixo carboidrato. É uma dieta que foca muito mais em alimentos que a natureza oferece do que alimentos que a indústria oferece. Né? O low carb ele visa modular a insulina para que você consiga, de fato, ter uma queima de gordura no seu corpo muito expressiva. Então, low carb tem prós? Paulinho, eu vou te dizer, né? São imensos prós. Né? Muita coisa, muito estudo científico, muita prática clínica hoje demonstra que tem muitos prós, ou seja, tem muitas vantagens. Nós fomos criados para comer muito vegetal, fomos criados para comer coisa da natureza e não coisa industrial. Então, nesse sentido, a low carb é incrível. Pensando nos contras, qual é que poderia ser um contra? Não vejo. Não vê? Que bom. Mas eu acho que assim, é bom a gente prestar atenção para o que a gente está comendo, porque às vezes a gente pode realmente estar achando que está comendo alguma coisa que tenha, né, esse valor mais baixo, mas aí a gente pode realmente alterar alguma coisa, como você falou, né, oxidar a comida e aí realmente não fazer a dieta direito, né? Perfeito. E assim, gente, quando eu falo de baixo carboidrato, muita gente pensa, então eu vou só contar a quantidade de carboidrato que eu estou consumindo, contar calorias que eu estou consumindo. E, na verdade, não é isso. A proposta não é essa. Como os nossos antepassados, eles comiam até se saciarem, comiam quando tinham fome e comiam muitas gorduras boas, muitos legumes, muitas frutas, e a insulina era sempre bem linear, não tinha picos
e por isso não eram pessoas que engordavam, né? Então, o grande lance é que a gente precisa aprender a retornar aos nossos hábitos e entender que alimento não é medido somente por quantidade calórica ou quantidade em gramas de carboidrato. Cada alimento tem um efeito metabólico, prestem atenção, e hormonal sobre o nosso corpo. 300 calorias de algodão doce é totalmente diferente de 300 calorias de brócolis. Por quê? Fala essa diferença. Então, o que é que acontece? O efeito metabólico desses alimentos no nosso corpo, Paulinho, é totalmente oposto. As vias metabólicas que o nosso corpo utiliza para, por exemplo, processar o algodão doce, é uma via que, se você consumir em excesso, vai ali acumular aquele tecido de gordura. Já a via utilizada para fazer a metabolização do brócolis é uma via totalmente oposta. É uma via que vai fazer com que você aproveite os nutrientes daquele alimento e gaste gordura como fonte energética, porque é um alimento que não estimula a produção altíssima de insulina. Então, não é só contar, é perceber que cada alimento tem um efeito metabólico diferente no nosso corpo. E o grande lance da low carb é esse. Muito bom, muito interessante. Adorei o nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que realmente quer fazer alguma dieta, seja low carb ou não, o que ela deve fazer, deve realmente procurar um profissional. E você já aproveita e deixa o seu Instagram, né? Porque você tem várias dicas legais lá, né? Bacana, Paulinho. É isso, gente. Se eu puder sintetizar tudo em duas coisas, é o seguinte. Em primeiro lugar, pesquisem. Pesquisem a respeito, não só de low carb, mas pesquisem a respeito das dietas que a gente sabe que são bem-sucedidas na nossa atualidade. Pesquise sobre dieta mediterrânea, dieta escandinava, pesquise sobre a dieta paleolítica. Veja o que essas dietas têm em comum. Todas elas focam: reduza carboidrato refinado, consuma mais vegetais frescos e consuma mais gorduras boas. Então, se eu estou vendo que está dando certo, é porque tem algum princípio nisso, em tudo isso que está funcionando. Né? Então, pesquisem, gente. A alimentação, Paulo, tem gente que diz, quem tem que estudar alimentação é só nutricionista. Não, você não come? Então, você precisa estudar a respeito do que você está colocando para dentro do corpo. Né? E, em segundo lugar, a minha grande dica é que busque um suporte profissional. Existem coisas aí sim que o profissional vai entender que você não vai conseguir. Por quê? Porque envolvem vias metabólicas, envolve vias hormonais, né? Envolve algumas estratégias que de repente para uma pessoa funciona muito bem e para outra não. Então tudo isso a gente só vai conseguir ser bem assertivo se a gente tiver o suporte de um bom profissional da área da nutrição. Então minhas duas dicas ao final: estudem, busquem auxílio profissional e aproveitem, porque é só alegria. Muito bom! Deixa o seu Instagram aí para todo mundo acompanhar. Então, gente, tanto o meu Instagram como o meu canal no YouTube, que tem vários vídeos bacanas também sobre alimentação e performance, é Bem Clara. Podem procurar lá, @BemClara, que vocês vão achar. E na minha fanpage também eu sempre posto artigos bem bacanas sobre alimentação por dia a dia, que é facebook.com/nutricionista Clara. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço.